pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de atitudes práticas que devemos ter para que demonstre o nosso amor por Deus. E como amor por qualquer outra pessoa, ele precisa ser ação e não só sentimento, por Deus também é assim. Não adianta a gente ter no nosso coração um sentimento de amor por Deus se esse sentimento não se tornar ação. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui algumas atitudes práticas que nós devemos ter, que elas vão demonstrar o nosso amor por Deus. Se para eu amar o meu próximo, para eu amar uma pessoa, eu preciso ter atitudes, para amar a Deus também é necessário que eu tenha atitudes no meu dia a dia que demonstre esse amor por Ele. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, que Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." Então, a primeira coisa que a gente deve ter é os mandamentos do Senhor, bem guardados nos nossos corações. Então, para ter uma atitude, a gente deve guardar estes mandamentos e obedecer. Então, a obediência, ela é uma atitude. O guardar é um sentimento, que a gente guarda no coração, esse sentimento, os mandamentos, sejam como sentimentos nos nossos corações. E a ação é obedecer. E é importante que quando a gente obedece, ele fala: aquele que me ama, obedecer significa amar. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então a gente já vê um resultado de guardar e obedecer os mandamentos, que é amar a Jesus. E se a gente ama a Jesus, a gente vai ser amado por Deus. E eu também o amarei. Deus vai amar, Jesus também vai amar. E me revelarei a Ele. Então é interessante a gente saber que para que Jesus seja revelado a nós, é necessário a gente guardar os mandamentos e obedecê-los. Então a gente vai ser amado por Deus e amado por Jesus, e Jesus vai se revelando a nós. Então eu quero falar aqui sobre algumas atitudes que vão apresentar o nosso amor por Deus. Uma delas é ofertar. Ofertar é doar, se entregar sem esperar nada em troca. Porque às vezes tem pessoas que elas doam para quem elas sabem que elas vão ter retorno. Mas não é assim. A gente tem que doar com os nossos corações limpos, sem esperar nada em troca. Isso é demonstrar o nosso amor por Deus, porque quando a gente ajuda outro, a gente faz para Deus. E em Provérbios 21, 26 diz o seguinte: "O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar." Esse texto aqui ele está falando a diferença entre o ímpio e o justo. E fala que o justo, ele reparte sem cessar. Sempre, ele está doando sempre. E o ímpio, ele espera o dia inteiro, ele deseja mais e mais. 2 Coríntios 9, 7 também fala o seguinte: "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." Então esse ofertar, esse doar aqui tem que ser algo feito de coração, tem que ser feito com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E a pessoa vai doar de acordo com aquilo que é determinado no coração. Tem que ser algo nascido do coração, tem que ser algo que o Espírito Santo toca no coração, para que não seja um pesar, mas algo que seja feito com alegria. Para a gente demonstrar amor por Deus, uma atitude também que nos leva a apresentar o nosso amor por Deus é perdoar. Perdão sem
desejar que o outro seja punido. Perdão, simplesmente liberar perdão, porque nós não vamos ser justiça na vida de ninguém. Nós não vamos perdoar e desejar que a justiça seja feita, que a justiça seja feita como punição na vida de alguém. Isso é Deus que vai determinar que tipo de correção a pessoa que fez o mal precisa receber. Isso não cabe a nós. Então, o que nos cabe é liberar o perdão, porque quando a gente perdoa, a gente demonstra amor por Deus. Em Colossenses 3, versículos 13 e 14 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar, nós devemos liberar o perdão, assim como Deus demonstrou amor por nós, nos perdoando, dando a vida de Jesus ali em nosso favor. Nós também precisamos ter atitudes de liberar perdão com as pessoas que nos maltratam, com as pessoas com as quais nós temos queixas contra elas. Nós devemos liberar o perdão para com essas pessoas. Ser paciente, a gente deve ser paciente, porque a paciência, ela vai nos tratando. E Deus, ele é paciente conosco, porque a gente erra uma vez, a gente recorre ao perdão de Deus, ele nos perdoa. A gente erra de novo, o Senhor tem paciência conosco e novamente ele nos perdoa. Então nós também devemos ser pacientes uns para com os outros. Efésios 4:2 está escrito: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, a gente deve ser paciente, a gente deve ser tolerante com o outro, a gente deve ser dócil no nosso tratamento e a gente tem que suportar uns aos outros. Esse suportar não é só de tolerar o outro, não. É de ser suporte para o outro também. A gente sempre deve estar à disposição de ser suporte para o outro, de sustentar quem está precisando de uma ajuda, de um suporte. Às vezes a gente acha que suportar é só tolerar, aguentar o outro, mas não. Também a gente deve ser suporte, sustentação para o outro. E a gente deve ouvir. A gente precisa ouvir tanto a palavra do Senhor, ouvir para entender, para obedecer, como também a gente precisa ouvir as outras pessoas. A gente precisa ter esse papel de ouvir, de ajudar, de auxiliar o outro. E aqui esse ouvir eu quero falar diretamente de ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 11:28 está escrito: ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, para a gente obedecer, a gente precisa ouvir e entender da palavra para a gente depois exercer a obediência. A gente precisa ouvir para entender, para exercer a obediência. Então, por isso é necessário a gente saber ouvir. Romanos 10:17 também fala sobre ouvir, a atitude de ouvir. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a gente precisa aprender a ouvir a palavra de Cristo, porque quando a gente aprende a ouvir, a gente vai absorver e a gente vai entender com mais facilidade para que a gente venha praticar as outras atitudes que demonstram o nosso amor por Deus. Ser gentil. É tão bom quando a gente ouve alguém falar de gentileza, que uma pessoa trata com gentileza, que uma pessoa trata a outra com delicadeza, que é paciente, que é uma pessoa que tem facilidade em amar, em perdoar. Isso é muito bom, isso é uma característica muito boa. Então, a gente tem que deixar na gente ser demonstrada essa gentileza e esse amor com tratamento para com o outro, porque isso vai demonstrar uma atitude de amor nosso para com o nosso Deus. Filipenses 4:5 está escrito: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, nós conhecemos a Cristo, nós precisamos
nos deixar ser conhecidos por ser amáveis, por ter um tratamento de amabilidade para com os outros. Então, são estes textos aqui que eu tenho para compartilhar com vocês e eu espero que ele seja de bênção na vida de vocês e que vocês a cada dia mais possam procurar ter essas atitudes de amor para com o nosso Deus. Então, eu peço para você que ficou até o final deste vídeo, para não deixar de curtir este vídeo, não deixar também de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.